Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Enfoques da Vida, programa voltado para assuntos diversos sobre espiritualidade, ciência, religião, assuntos de utilidade pública. E hoje, antes de nós apresentarmos a nossa convidada especial, nós queremos dar um abraço de muito agradecimento a amigos que sempre estão compartilhando esse trabalho. Estão compartilhando bem, estão compartilhando o amor, que é a proposta principal do programa Enfoques da Vida. Assim, recebam o nosso abraço de agradecimento aos nossos amigos Augustinho Correia de Souza Sobrinho, do Centro Espírita Universal, em Jaboticabal, São Paulo. Muito obrigada por compartilhar. Amigos do Coral Aníbal Lopes, Regente Fernando Arrobas, que é músico e palestrante. Querido amigo Egídio, trabalhador e membro do Centro Espírita José Afonso Neto, em Ribeirão Preto, São Paulo. Aos amigos espíritas Renato e Luciana, da cidade de Icém, São Paulo, o nosso muito obrigada por compartilharem e estarem sempre juntinho de nós. Agora sim, nós temos uma convidada muito querida. Ela é poetisa e trabalhadora da Casa Espírita Missionários da Luz, casa que fica no bairro Bacaxeri. É a Cristiane Lopucci. Obrigada, Cristiane, por ter aceitado o nosso convite em estar aqui conosco, trazendo a sua contribuição. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada, cumprimento a todos que estão nos assistindo, ouvindo nesse momento, e o que a gente tem a dizer mesmo é a alegria de poder compartilhar o fruto das pesquisas, do trabalho, de tudo que tem sido desenvolvido em relação ao tema que nós vamos falar. Sim. Olha só, Cristiane, você trouxe muitas obras para nós. E o que está assim, mais chamando a nossa atenção é de que Chico Xavier, ele escrevia poesias. Conta aqui para nós como que é isso. Chico escrevia. Então vamos lá, vamos contar um pouco da vida do Chico de uma maneira diferente. Vamos falar da vida dele por meio dessa produção de poesias, então. Vamos lá. Perfeito. Então, Chico, desde muito jovem, ele gostava de escrever. Chico presenteava os amigos dele com poemas. Ele escrevia e produzia até pequenos livretos. Você sabe que na época o acesso ao papel, ao lápis, tudo era um pouco mais difícil. Então, tudo isso tinha um significado ainda mais especial. Chico escrevia poemas de autoria dele, produzia esses pequenos livretos e presenteava os amigos. Posso contar já a história desse livro? Então, já vou emendar com a história desse livro aqui, Denise. Então, esse maior aqui, né? Esse maior vai trazer um pouco da história dessa parte, né, da vida do Chico Xavier. Então, Chico gostava muito de fazer isso. Mas você sabe que Chico, desde muito jovem, ele tinha essa mediunidade latente. Então, a mediunidade dele era percebida pelas pessoas. E uma época em que isso era pouco conhecido, pouco falado. O pai dele tinha muito cuidado com Chico. Embora a gente pense no lado de rudeza desse homem, ele era um homem cuidadoso. Então, ele não queria que as pessoas pensassem que Chico era louco. E nessa maneira de cuidar do filho, Denise, ele acabava colocando fogo nessas produções que Chico fazia. Então, Chico escrevia. Quer abrir o livro, claro. Quer ver um pouquinho para a gente poder ilustrar isso que a gente vai falar agora, né? Então, assim, Chico produzia esses poemas, ele coloria as páginas e ele presenteava as pessoas. Olha só, depois a produção coloca algumas dessas páginas em específico, mas antes, né, de nós conversarmos aqui, você nos contou que o próprio Chico desenhava e a gente vê a delicadeza do Chico. Ele desenhava. Isso, as anotações aqui, ó. 4/11/2028, ó, do Diário do Chico. Então eram produções dele. Que lindo trabalho, de uma delicadeza incrível, a letrinha do Chico aqui. Aí a gente vê aqui, por exemplo, olha, o sino.
Mas, ó sino cantor, eu vos amo mais ainda. Numa tarde a morrer evocativa e linda, numa tarde de flor. Que coisa mais bela. Mas continua, Cristiane, ele tinha mais ou menos quantos anos aqui nessa fase em que ele escreveu? Puxa. Durante quanto tempo durou essa fase que ele ficou escrevendo poesia? Então, vamos lá. Quantos anos ele tinha quando ele começou, Denise? Eu não tenho como te responder assim com certeza. Eu sei que ele era bastante jovem, um moço ainda. Mas por quanto tempo o Chico esteve envolvido com a poesia, tá? Eu vou colocar esteve envolvido. Durante toda a vida dele. Durante toda a vida. Porque Chico, ele produziu poemas mediúnicos a vida toda. Então, assim, o envolvimento dele com a poesia espírita, eu acredito que tenha sido a vida toda dele. Né? Então, eu sei que aqui, muito jovem ainda, rapaz mesmo, acredito que ali por 12, 13, 15 anos, 16, então toda essa fase da mocidade ele escrevia. E depois ele teve a questão da mediunidade, então, mais latente, a ponto de psicografar o Parnaso, que é todo um livro de poemas espíritas. Né? Então, aqui, algumas poesias são dele, e ele já começa a demonstrar, a partir daí, algumas poesias que são psicografadas. A gente vai ver até que tem algumas que são assinadas por espíritos, depois, ao longo aí da obra. Certo. Tá? Ah, aqui, ó, tem uma, Cruz João e de Souza. Deus. Tem João de Deus, tem Cruz e Souza. Augusto dos Anjos. E essas poesias que estão aqui, elas foram compiladas para o Parnaso ou não? Algumas. Algumas foram. Algumas. E até elas foram modificadas. Então, assim, voltando lá, né? Então, o pai do Chico, ele, como assim, ele tinha essa preocupação de que o filho não parecesse louco diante da sociedade, ele queimava muitos materiais do Chico. Quando o Chico desencarnou, um sobrinho dele encontrou, então, todos esses registros e organizou tudo nesse livro que a gente conhece aí, então, como o meu primeiro livro. Por isso que a gente tem produções que foram escritas por Chico, pelo menos assinadas por ele. Tinha alguma inspiração da espiritualidade? A gente, sabendo da vida dele, a gente diz que sim. Provavelmente. Mas ainda eram assinadas por ele. Depois a gente já vê aqueles que ele assina pelos autores espirituais mesmo, atas de casas espíritas, de reuniões mediúnicas. Então, tudo a gente encontra nesse primeiro livro. São alguns registros históricos que a gente tem. Depois, então, Chico firma mesmo essa mediunidade e começa a ser mais conhecido por meio desse primeiro livro que foi psicografado, que a gente conhece até aqui, né, na nossa literatura brasileira, que é tão vasta dessas publicações espirituais. Sim, que seria o Parnaso. O Parnaso. Porque o Parnaso, realmente, ele é considerado, vamos dizer assim, como pontapé inicial, né? É um marco de início da mediunidade do Chico Xavier. Isso, e daí agora eu vou responder aquela sua pergunta. Os poemas que estão aqui estão no Parnaso? Então depende de que edição do Parnaso a gente falar. Por quê, Denise? Porque ao longo da história desse livro, ele passou por muitas modificações. Você sabe que tem estudiosos da USP, né, da universidade. Então, pessoas que produzem pesquisas acadêmicas, que se debruçaram em estudar o Parnaso. E assim, nessas pesquisas foram vistas que ao longo da história dessa obra, ela sofreu modificações. Mas isso é num sentido bom. Por quê? Porque a primeira edição do Parnaso, então ela foi uma edição, vamos dizer assim, um pouco mais... não posso colocar a palavra rudimentar, mas tinham menos autores, ela ainda não tinha passado por uma revisão tão séria, por ser a primeira obra psicografada. Certo. E, então, depois vieram outras edições, e conforme essas edições foram acontecendo, Chico inseriu novos poemas, e alguns passaram, então, por revisão. Isso também serviu para que as pessoas atacassem Chico, dizendo que aquela obra não era tão correta, porque ela sofreu essas modificações. Mas Chico explicou mesmo que a poesia, ela continuou sendo produzida durante toda a vida dele, toda a vida, né? E elas foram, então, compondo as novas edições do livro, para que ele se tornasse essa obra tão robusta que a gente tem hoje. Sim.
depois de um determinado período, ela não sofreu mais alterações. E a gente vê, né? Então, assim, olha, é claro que mudou a forma de imprensa, as letras ficaram maiores, a disposição dos poemas na página, eles mudaram também ao longo do tempo. O fato das letras ficarem maiores já altera um pouco, né? Exatamente. Então, o volume fica... O volume. Então, a gente vê aqui pelas questões históricas, até a forma como eles eram organizados e dispostos, né, nas páginas. Então, temos aí o Parnaso de Além Túmulo, por autores diversos. Sim. E, fora isso, nós temos, lógico, muitas obras do Chico. Mas eu tô vendo que você trouxe uma aqui, ó, bem especial. Tá até escrito aqui, especial. Que seria essa coleção aqui de Francisco Cândido Xavier? Essa aqui não tem... nada do que tem aqui tem no Parnaso. Ela é única. Então, essa aí é única. Porque o que acontece? Eu vou falar, né? Vou ir e voltando assim ao tema. Fique à vontade. Assim, muitas das coisas do Parnaso foram sim publicados também em outros livros, mas sabe-se que pelo menos mais de 80 livros que Chico publicou durante a vida dele trazem poesias. Então, fora esses livros de romance que a gente conhece tanto do Chico, ele psicografou e publicou muitos livros de mensagens. E nesses livros de mensagens, muitos deles trazem poesias. Essas poesias, Chico não parou de trabalhar. Enquanto ele trabalhou, ele recebia poesias. Então, essas poesias iam para os livros e muitas delas se misturavam. Então, a depender da editora, do propósito daquele livro, então, às vezes aparecia um poema do Parnaso e vários outros que foram produzidos depois, que foram recebidos como mensagens mediúnicas depois. Tanto que em alguns deles, né, Denise, eu vou apontando aqui para a mesa, porque a gente tem muitos livros. Em alguns deles, no prefácio, vários livros, o prefácio dele é escrito, né, é psicografado, então, pela mediunidade de Chico por Emmanuel. E eles são contados, então, como que eles foram escritos, esses livros? Por que eles surgiram? E muitos deles foram na Casa Espírita, nos trabalhos mediúnicos. Então, aí eu falo para você, depende muito do propósito daquele livro, de como a editora organizou. Então, algumas delas, elas traziam um do Parnaso e alguns outros que foram produzidos nesses trabalhos mediúnicos posteriores. Entendi. Por exemplo, tem vários livros que Chico psicografou. A Vida Escreve, Estante da Vida, nessa linha, né, de poesia e algumas pequenas histórias. Então, nesses livros, possivelmente tenham poesias extraídas do Parnaso. E esses até são mais comuns, esses que a gente acaba lendo mais, esses daí são mais comuns até não terem poesias do Parnaso. Tá. Eu vou pegar um livro aqui. Por favor. Interessante você trazer esse detalhe aqui para nós. É que tem tanto assunto, é tão bom falar sobre isso, você nem imagina. Então aqui, eu vou mostrar algumas antologias. Antologia da Criança, é bem antigo, né? Uma publicação bem antiga. Tudo que tem aqui foi organizado, o que falava sobre a criança, ou poderia ter, aqui são mais temas educativos, até porque a época ela trazia muito isso, né? Temas que ajudassem os pais a educar as crianças. E algumas poesias também com temas infantis. Então, são duas vertentes. Sim. Temas que falam sobre a criança e temas para as crianças. Então, aqui ficou tudo organizado em Antologia da Criança. Não tem nada no Parnaso. No Parnaso, pouco se falava sobre as crianças. E aí, tem bastante poesia. Antologia da Criança. Tem bastante poesia. Né? Eu tenho esse livro Mensagem da Criança, olha lá, Não lembro aqui. Nem de folhear ele. Mas Meimei, amo Meimei. Eu acho que a minha tarefa nessa vida, sabe, Denise? Às vezes eu fico olhando, olha, a gente fica pensando assim, o que a gente veio fazer nessa vida, né? Às vezes eu fico pensando, acho que eu só vim dar vida às poesias, porque eu tô sempre falando sobre elas. A Meimei é maravilhosa. Maravilhosa. Até acho interessante a gente comentar aqui um pouquinho, que nós estávamos conversando aqui nos bastidores a respeito desse espírito Meimei, né, Cristiane? De que tem muita pouca poesia dela e que tá esparsas nos livros, né? Ficam, vamos dizer, não perdidas, mas não tem nada só da Meimei. Compilado da Meimei, assim, nada que eu tenha visto até hoje
né? Pode ser que tenha, Denise. Vou falar até hoje as minhas pesquisas. Como eu estava falando para você, eu ando muito nos sebos, porque são livros mais antigos, são livros que as pessoas dão pouco valor até, acabam descartando. Sim. Então, assim, eu não encontrei até hoje um livro específico com poesias assinadas pela Meimei. Pode ser que ele exista, Sim. mas até hoje eu não vi. O que me faz pensar, como eu estava falando para você, assim, que talvez ela trouxesse mais mensagens do que poesias. Então, a gente encontra muita mensagem dela. E alguns poemas espalhados. Se algum ouvinte souber, né, desse nosso assunto aqui sobre algo específico só da Meimei, por favor, manda a mensagem aqui para nós, tá bom? E é claro, e se quiser ajudar a compor esse grande acervo, né, para a gente poder distribuir e falar mais, tiver livros para doar de poesias, também tenta entrar em contato com a gente. Né? É muito importante a gente reunir tudo isso num arquivo e ter esses registros históricos, porque se eles não tivessem uma importância, a espiritualidade não teria produzido tanto material. Então, eles têm uma relevância para a nossa história, para a doutrina espírita, e quem sabe um dia a gente consegue produzir, organizar, né, um grande acervo que sirva para as próximas gerações também conhecer esse material tão importante da doutrina espírita. Não é verdade, Denise? Onde eu ando, eu vou tentando compor isso. Achei essa ideia riquíssima, sensacional. E falando das antologias, então a gente tem aqui essa antologia que é chamada Mãe. Esse eu também tenho, Você maravilhoso. Tem também, maravilhoso. Lindíssimo. Só poesias que tratam do assunto mãe. A importância da mãe, que papel a mãe exerce na vida da gente, como que uma mãe... Né, são várias formas de abordar esse assunto. Como que uma mãe pode ser uma boa mãe? Como que a doutrina espírita enxerga a mãe? Qual o papel da mãe pensando, né? Por que Deus colocou a mãe no mundo? Então, tudo aqui é organizado. É organizado. Não quer dizer que Chico parou e disse assim, agora eu só vou escrever poesia sobre mãe. Não. Então, eu volto lá a falar no trabalho das editoras, dos pesquisadores, das pessoas que estavam à volta dele, né? Ou própria inspiração de espírito. Vamos pegar todos os poemas que têm esse tema e organizar em um único livro. Então, surgiu aqui a antologia. E ela é assinada por diversos espíritos. E aqui nós temos também, ó, Oração das Mães. Nós temos uma mensagem da Meimei. E de novo você abriu na Meimei. Na Meimei de novo. Acho que ela Quem sabe, né, ela não tá por aqui, ou a equipe dela está por aí, porque é muita coincidência. Abri 2 vezes. Nas mensagens dela, foram abertas ao acaso. Ao acaso. E... temos aqui também a antologia mediúnica do Natal. Do Natal. Então, mensagens e poesias que tratam do Natal. Então, foram organizadas. Quem organizou, para a gente saber isso, às vezes os prefácios trazem a informação, às vezes não trazem. Né? Talvez porque, para aquela época, para aquelas pessoas, eles talvez não julgassem que fosse importante trazer, olha, foi organizado pela editora, ou foi organizado pelo autor, ou foi a pedido de um autor espiritual, que pode acontecer também. Então, às vezes, isso não vem descrito no prefácio. Aí já deixo mais uma reflexão importante para nós. Ler os prefácios dessas obras. A gente conhece tanto e, por vezes, nós nos sentimos até íntimos. Tem um prefácio de um livro, eu não vou recordar o nome do livro agora, mas é um livro de poemas, assim, que Emmanuel fala que eles colocaram o nome do livro Folhas ao Vento. Folhas ao Vento. Porque eles estavam realmente na reunião mediúnica, Chico estava psicografando, então eles usavam aquelas folhas soltas, e entrou um vento e espalhou tudo. Então eles pensaram que, né, naquela hora, ele já intuiu Chico para que eles colocassem o nome do livro de Folhas ao Vento. Abrindo um parênteses nisso que você falou de intuindo ao Chico, no livro Testemunhos de Chico Xavier, que foi elaborado pela Sueli Caldas Schubert, ali são cartas que Chico trocava com Vantuil de Freitas, a então presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele comenta do quanto a espiritualidade dava ou não autorização para o Chico para ser divulgado, publicado determinados assuntos.
Então, a gente reflete no quanto Chico tinha essa proteção espiritual para que viesse, né, do plano superior algo que nós estamos preparados, né? Psicologicamente, emocionalmente. Claro que a poesia é algo suave e até quero te fazer uma pergunta dentro desse parênteses que já fechei. Por que e qual é o objetivo de, por exemplo, palestrantes como Divaldo Pereira Franco e Alberto Almeida, eles iniciam a palestra com uma poesia e encerram a palestra fazendo de novo uma declamação da poesia inicial? A poesia, ela prepara nosso ambiente. Vamos por lá até a nossa casa mental. A poesia, ela mexe com as nossas emoções. A poesia, ela nos ajuda a criar imagens mentais de uma maneira mais simples. Por quê? Porque o poeta, quem escreve, ele precisa usar poucas palavras e dizer muito. Além disso, a poesia, ela tem uma sonoridade. As palavras, elas são encadeadas de uma forma que traga uma sonoridade. Então, tudo isso mexe conosco. É uma espécie de linguagem que já está diretamente ligada às nossas emoções. Tanto que é uma forma de arte. É uma produção artística. Então, ela já prepara esse ambiente. Ela traz, então, essas mensagens, as informações da doutrina espírita de uma maneira mais simples. Às vezes você lê um trechinho de um poema, você entende aquilo. Nossa, não tinha pensado dessa forma, mas ela fica mais simples para o nosso entendimento, a depender da poesia, do poeta que escreve. Então, essa seria assim, uma explicação um pouco mais palpável para nós. Então, do ponto de vista linguístico, Denise, a poesia ela é muito antiga. Ela é muito antiga. A escrita é uma invenção humana. Tanto que dos povos antigos nós não temos registros escritos. Como que esses povos contavam as histórias deles? Como que as gerações, as outras, sabiam de algumas histórias sem alterar tanto, né, o conteúdo? Uhum. Porque a gente sempre diz assim, quem conta um conto, aumenta um ponto. Sim. Como que eu vou saber se eu conto um pouco da história de um povo e não se aumenta, não se altera tanto? Criava-se poesias. Porque naqueles versos rimados, naquela métrica certa, as pessoas contavam as histórias sem alterar, porque eu conto o poema daquele jeitinho que ele tem que ser, não tinha tanta alteração. Né? Então, a poesia ela tem uma importância para a nossa história enquanto sociedade, para a nossa história enquanto seres humanos. Ela mexe muito conosco. A questão da neuroaprendizagem, quando a gente fala, cada pessoa tem uma forma de aprender, tem um canal de aprendizagem mais latente. E a poesia, para algumas pessoas, ela é imensamente importante, porque ao ouvir, ela se depara com esse tipo de conhecimento que vai facilitar a absorção da mensagem. Perfeito, porque se a gente considerar, né, que nós temos 3 canais de formas de aprendizagem: o auditivo, o visual e o sinestésico. Penso que a poesia ela está bem ligada ao sinestésico pela tua fala, que ela toca bem aos nossos sentimentos. E visual, né? Você está lendo a poesia, pode ouvir também, mas ela mexe muito, então, com as nossas emoções. Exatamente. Daí você responde por qual razão esses palestrantes iniciam e concluem, que é para mexer com o nosso emocional mesmo. Preparar o ambiente, né? Intuição da espiritualidade. E daí, agora eu vou para uma curiosidade. Você sabia que Chico já foi assunto lá na Academia Brasileira de Letras? Não sabia. Então, Chico foi assunto lá, né? Falando da poesia espírita. Ela é importante. Veja um peso que a poesia espírita ela tem para a doutrina espírita. Por que o primeiro livro, então, nós estávamos falando do Marco, por que esse primeiro livro, ele não foi logo um romance? Por que não foi logo o Nosso Lar, que trouxe tantas informações diferentes para a gente, e foi um livro de poesias? É verdade, bem considerado, porque foi um livro de poesias. Então, vamos lá.
No Parnaso, vou falar de novo desse livro, né? Então, no Parnaso, nós temos a produção de muitos autores espirituais. Muitos autores espirituais. Algumas mulheres, que para a época as mulheres escreviam muito pouco. Né? Então, temos até autoras mulheres no Parnaso. Quando Chico publicou o Parnaso, ele causou um frenesi na sociedade. As pessoas ficaram enlouquecidas, principalmente os literatos da época. Aqueles que ocupavam as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Porque eles pensavam, quem é esse homem que, do nada, diz que está recebendo mensagens de espírito e assina com o nome dos autores tão conceituados? Realmente choca. Chocou mesmo. Eles se debruçaram e começaram a estudar o Parnaso. Considerando que chocou pela época. Exatamente. Porque hoje as coisas seriam diferentes. Porque hoje publicam-se livros aí, desculpe a expressão, a dar com o pé. Exatamente. Escreve alguma coisa e já publica. Por isso que é Existem importante a outros gente buscar as obras sérias, né, Denise? Pois é. Por isso que é importante a gente buscar as obras sérias. Muito cuidado. Eu sempre falo, vamos buscar as editoras sérias, que tenham um cuidado doutrinário, porque pra gente cair em armadilha hoje tá muito fácil. Então, Chico causou esse frenesi e as pessoas se debruçaram então em estudar essa obra dele. E chegou-se à conclusão que nenhuma das pessoas que estavam ali conseguiriam reproduzir caso fosse uma farsa. Nenhum deles que estavam ali conseguiriam reproduzir o que Chico tinha feito. Mesmo que ele fosse Chico está tentando imitar todos os estilos. Veja, nós temos poetas aqui de estilos muito diferentes. Sim. Alguns que falam sobre a pátria, alguns que falam sobre temas assim que hoje a gente fala como a depressão, mas na época eles tratavam como uma melancolia profunda. Outros que traziam temas que incentivavam a vida. Era muito distinto. E a forma de escrita, até esse período aqui, a poesia, ela tinha que obedecer exatamente às métricas perfeitas daquele estilo poético de cada autor. E Chico fez isso. A gente sabe que foi porque os autores espirituais ditavam. Eram eles, os legítimos autores. Mas alguns autores que até a época eram ateus, eles estavam falando de Deus nos poemas. Falando da vida pós-morte, dentro do estilo deles. Então, aqueles literatos, eles não tinham como dizer assim, ou nós vamos assumir que isso foi psicografado, ou todos nós vamos ter que deixar a Academia Brasileira de Letras e dar esse cargo e todas as cadeiras para Chico, porque nenhum de nós é capaz de fazer isso. E Chico, ele tinha, trazendo para a nossa época atual, o ensino fundamental. Ele não tinha nem ensino médio. Então, como que alguém que não tem nem ensino médio escreve algo com tanta riqueza, erudição e com tanta diversidade? Realmente não tem como negar. Não. Então, a espiritualidade foi sábia. Ela começou pelos literatos, eles tiveram que assumir. É psicografado. E isso, né, claro, já trouxe rumores para toda a sociedade, para as pessoas. Aí nós vamos voltar, né? Essa linguagem poética, essa linguagem que mexe com as emoções, abriu as portas para as obras que viriam depois. Abriu as portas e não fechou, porque a poesia, ela continua em produção intensa. Até hoje. Até hoje. Não pelas mãos de Chico. Sim. Não pelos mesmos autores espirituais. Mas estão aí. Mas estão aqui. Cristiane, conta como que você começou a se interessar pela poesia. Acho que a poesia sempre esteve na minha vida, Denise. Todo tipo de poesia e de uma forma a doutrina espírita, ela esteve ali na minha vida por problemas de saúde desde muito nova. Então, assim, na minha família ninguém era espírita. Mas a minha mãe, ela fazia assim, vamos num tratamento espiritual. E a gente ia. E logo surgia na minha casa, não sei como, algum livro. Então, desde muito nova, eu gostei muito de ler. Eu lembro de, assim, muito jovem mesmo, sei lá, 8 ou 9 anos, eu já estava com livros. E isso já me fazia gostar das poesias de alguns autores que a gente tem hoje, né, ainda conhecidos aí como autores clássicos. E quando você começou a escrever poesia? Isso já veio bem depois. Porque não eu não importa. me sentia capaz. Mas não importa. Quando eu não me sentia capaz. Então, assim, esse foi um encorajamento que veio depois da vida mais madura, sabe?
Então, por gostar muito da literatura, estar sempre envolvida com a literatura espírita, isso sempre esteve comigo. Então, o que aconteceu, Denise? Por esse envolvimento, eu fui convidada a fazer trabalhos lá na Casa Espírita, né? Vamos envolver os jovens e fazer algum trabalho com rimas, vamos envolver os jovens e trabalhar com a poesia espírita. Primeiro, né, um trabalho com rimas ou alguma coisa que eles pudessem escrever. E aí foi onde eu mergulhei de cabeça na poesia espírita. Aí eu fui conhecer grupos de poetas espíritas encarnados e aí eu me encorajei para escrever. Porque até então, a gente sempre pensa assim, escrever é para os outros. As outras pessoas conseguem. Escrever é para quem já nasce com o dom. Ou um dia vai aparecer um espírito e vai dizer assim, escreva. Nada disso aconteceu. Eu só me encorajei mesmo e fui escrevendo. Que maravilha! E daí depois, né, você trouxe um trabalho maravilhoso que nós já vamos falar em seguida, mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre a Meimei. Como que é a escrita dela, o que você sabe dela, qual é a contribuição que a Meimei deixou para nós? Vamos lá. Já que eu abri aqui aquela hora, na oração de mãe, acho que cabe a gente falar de mães. Uhum. Porque, né, a gente deixa esse tema muitas vezes para falar lá perto do Dia das Mães. Como o nosso programa é gravado, Cristiane, desculpe te cortar, até acho que é bom porque você está muito emocionado agora, né, quando a gente falou da Meimei de novo, nós podemos lançar esse programa perto do Dia das Mães. Podemos. Com certeza. Vai depender da nossa equipe de edição, né, que trabalham muito, que tem muita demanda, mas vamos ver se eles conseguem para o Dia das Mães. Então vamos falar um pouquinho das mães e como eu abri aqui, a gente está falando de poesia. E quando a gente fala da prosa, dessa escrita poética, eu acho que a Meimei, ela se encaixa muito nisso, não só da produção de poemas, a forma dela de retratar, de falar, ela traz essa poesia nas palavras, a forma dela de se dirigir. E quando nós falamos de mães, a gente sempre traz assim aquela imagem da mãe perfeita, né? A gente pensa sempre naquela mãe perfeita. E nós sabemos, Denise, que muitas mães, hoje, enquanto a gente está aqui, tem mãe que lutou muito e recebeu na sua vida algum espírito que não conseguiu se libertar do vício. Então essa mãe é uma mãe que às vezes chora, né? Não porque não cumpriu a sua tarefa, mas porque ela queria ter conseguido fazer mais por aquele espírito. Nós sabemos que nesse momento tem mães que estão nos hospitais com seus filhos, mães que estão numa fila na porta de um presídio para visitar os filhos. Até diante do túmulo de um filho. Até diante de um túmulo. Se matou, inclusive. Exatamente. Ou que foi morto, assassinado. E muitas vezes as mães se cobram. Aonde eu errei. Exatamente, e já fizeram muito. Já. E já fizeram muito por esses filhos. Já trouxeram ele para a Terra para dar uma nova oportunidade de vida, de existência. Já é uma grande missão cumprida só de ter trazido. E às vezes, né, eu vou saindo aqui um pouquinho da poesia, mas isso também é poesia, né? Às vezes essa cobrança que vem exagerada em cima de nós que somos mães, mulheres, e a gente pensar assim, puxa, eu fali como mãe? De forma alguma. Porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais, que Deus coloca nas nossas famílias os espíritos que têm que estar ali. E que se aquele espírito que por vezes é nosso filho, que, como diz você, que cometeu um suicídio, ou que está preso, ou que está passando por uma situação de a própria questão das drogas, que não está conseguindo vencer um vício, não é uma questão de falir. Às vezes aquilo que aquele espírito conseguiu absorver nessa etapa, se ele não conseguiu vencer nessa vida, vai seguir com ele e vai compor os aprendizados que ele vai ter para a vida, para que ele também chegue a ser um espírito perfeito. Nós precisamos pensar sempre nisso. Então a gente não está falindo quando nós não temos a intenção de falir. Como que Deus olha para nós, segundo a doutrina espírita, com intenção? Então, oração de mãe.
Deus de infinita bondade. Puseste astros no céu e colocaste flores na haste agressiva. A mim deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas como se eu fosse roseira espinhosa, que mandasses carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que te compreenda os desígnios. Guia-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos para que o meu sentimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães com o carinho que me insuflas no trato daqueles de que enriqueceste minha alma. Faze-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres, que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildade para que não me tresmalhem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos com devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em teu nome, por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu me veja contente e grata se me puderem oferecer mínima parcela de ventura e que me sinta igualmente reconhecida se por afagá-los for impelida a seguir nos caminhos do tempo sobre longos calvários de aflição. E, no dia em que caiba entregá-los aos compromissos que lhe reservastes, ou a restituí-los às tuas mãos, dá que ainda, mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te, em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Amém. Obrigada, Cristiane. Que coisa mais linda. Me emocionei, desculpem, Sim. né? Mas é que acho que a energia que a gente sente aqui Sim. é só estando para saber. É só estando para saber. Nosso tempo já está esgotando, mas antes da gente terminar, precisamos que você fale para nós sobre o trabalho, né, o Garimpo de Amor, que você desenvolve. E aí nós já vamos para os nossos agradecimentos finais. Vamos lá, vou falar brevemente o Garimpo. Então, ele nasceu da ideia do Glaucio Cardoso. Ele é precursor desse grupo. Ele reuniu poetas espíritas encarnados, né, contemporâneos, nesse grupo. E a partir daí ele começou com publicações mensais dessas poesias. Que bacana, tem um grupo pra gente seguir? Se alcança para mim esse aí que tá escrito Garimpo, só coloca lá no Google Garimpo Poesia Espírita Blog. Lá vocês podem acessar todas as edições do Garimpo, alguns e-books, por gentileza, Denise, vou pedir para você esse aí. Alguns e-books que nasceram também, né? A gente tem a publicação física, mas esse e-book a favor da vida, ele está lá nesse blog. E aqui o Garimpo, eu vou colocar esse aqui, que é do mês da mulher, já que a gente falou das mães, Perfeito. né? Hoje o programa está voltado para as mulheres. Perfeito. Então aqui... Quem sabe você faz uma poesia até chegar o dia das mães e eu gravo essa poesia. Combinado. Desafio aceito. Não, e dando trabalho para o nosso editor, né? Para ele editar a poesia, a narração. Como que a gente fechado aqui? Fechado. Você faz a poesia, eu narro. O Nilo e o Rodney fazem edição. Fazem edição. E vamos fazer por essas mães. Sim. Que precisam de nós, que está aqui como e-mail, ela já sabiamente colocou. Vamos fazer por essas mães que precisam desse nosso apoio feminino. Isso. Aqui é uma edição escrita só por mulheres, feito pesquisas dos poemas das mulheres, quantas mulheres apareceram no Parnaso, na Revista Espírita, e né, toda a produção de poetas
femininos. Perfeito, tá? o nome Garimpo. Garimpo. Então, garimparam as poesias. E até hoje, né, é feito esse garimpo. Então, segundo sábado do mês, sempre sai uma edição nova do Garimpo. Esse ano, 2024, todas elas com temas. Então, eles são mini antologias. Estamos falando agora sobre a questão das mudanças climáticas e o auxílio da espiritualidade. Nós não estamos à deriva. Legal, trazendo temas atuais. Exatamente. Sobre sustentabilidade. Muito importante. Precisamos. Tá ótimo, então. Tem mais 2 livros aí, mais o Evangelho. Qual? Vamos mostrar. Esses dois aí. Tá. Hoje eu tô atrapalhando vocês, né? Que nada, tá nos ajudando. O Rodney tá aqui falando pra nós, olha, que tem mais 2 livros e a gente nem conseguiu falar. E o Evangelho, vamos lá. E nós nem conseguimos falar da Revista Espírita. Vamos chegar lá, né, Denise? Acho que a gente... Assim, ó, eu já me convido para um próximo programa, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Esse livro, Evangelho em Poesias, então esse aqui, quem encabeçou, quem organizou tudo isso aqui foi a Nina Lisboa, uma excelente poeta, né, que mora no Rio de Janeiro. Então ela organizou, distribuiu lá para os poetas encarnados, cada um escolheu um tema do Evangelho e transformou em poesias. Tá? Esse aqui está disponível pelo Clube da Arte, é um livro maravilhoso. O Garimpo, como eu falei para vocês, é distribuição gratuita, tá? É só acessar o blog, tem acesso a todos os arquivos com vários temas, tem mais de 60 números. E os e-books, então, que a gente vai colocar, são todos livros a favor da vida, todos eles de prevenção ao suicídio, ao autoextermínio. Temos muitos relatos de pessoas, você perguntou por que a poesia? Muitos relatos de pessoas que foram profundamente tocadas pela poesia e começaram a refletir sobre o ato que estavam pensando em cometer. Então, nós já estamos aqui em 3 volumes. Este ano de 2024, nós não vamos lançar um livro novo. Nós vamos trabalhar intensamente com esses poemas aqui, por meio de alguns livretos. Depois a gente conta as novidades que vêm, para que eles tenham também a distribuição gratuita. Os e-books, então... como a gente tem agora a possibilidade dessas novas edições, todos eles, o volume 1, ele vem com cards, feito pelo pessoal do Paz Leaçada, que é um grupo de palhaços que atua em hospitais, para ajudar as pessoas que estão em tratamento, né, contra o câncer, e os poemas dos poetas encarnados. Como tem gente fazendo bem, e olha, esses livros são agora dicas e ideias para você que é palestrante, coordenador de grupo de estudos, evangelizadora de crianças e jovens. Olhem só, aproveitem para levar para as aulas de vocês, para as palestras de vocês, essa riqueza de material. E assim, se vocês me permitirem, e alguém precisar, às vezes, de algum apoio, às vezes está começando a fazer essas pesquisas, onde eu posso encontrar material? Se vocês me permitirem, eu deixo o meu e-mail aqui. Pode enviar um e-mail, eu às vezes não posso responder no mesmo momento, mas eu podendo auxilio, porque isso tem que ser divulgado. O bem, ele é assim, os bons são a maioria. Sim. A gente tem ouvido tanto isso e os bons são a maioria. Eles estão espalhados, estão fazendo muitas coisas boas por aí. Então, o meu e-mail é cristianelopucci77@gmail.com. Pode enviar o e-mail. Quando eu puder, eu respondo. Se eu demorar um pouquinho, só tenho um pouquinho de paciência, mas eu respondo. E vou passando alguns lugares onde pode ser feita a pesquisa, tá? E o outro, né, uma oportunidade chamada Vida. Então, ele vem esse aqui com fotografias de poetas que também trabalham, fotografias de pessoas que também trabalham na doutrina espírita, né, foram lá registrando imagens que simbolizam a vida, que representam a vida, e eles foram colocados junto com poemas. Esse aqui também tem o e-book gratuito no blog do Garimpo. Coloca lá, Google, blog Garimpo, Poesia Espírita, vocês vão ser direcionados para a página, vão encontrar muitos materiais. E todos eles estão também disponíveis na Editora M, tá? E depois temos esse aqui também, que ele veio com algumas reflexões menores, algumas frases de impacto, com QR Codes para a gente poder acessar vídeos e obras de artistas espíritas também. Então, várias linguagens artísticas num livro.
Maravilha, Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Nós sempre pedimos para deixar uma mensagem final, né? Então fique à vontade, de repente você lê um trecho ou fala um pouco para o nosso público. E nós agradecemos muito a sua participação aqui, que trouxe tanta riqueza para nós. Eu que agradeço. É muito importante a gente ter espaço para falar sobre o bem. E o canal de vocês é excelente por isso, por abrir esse espaço. Tenho certeza que faz muita diferença na nossa sociedade. E a mensagem que eu vou deixar não podia ser diferente. Eu vou falar de uma poesia espírita, eu vou trazer uma poesia espírita da minha autoria, porque fala do cuidado com a nossa casa mental. Tudo que a gente fala do bem, ela passa diretamente pela nossa casa mental. Então ela diz assim: quem você permite que a sua casa mental habite? Vasculhando a casa mental, observando a sua vibração, é possível perceber os convidados que ali estão. Se temos hóspedes agitados, a casa é alvoroçada. Se violentos os convidados, a raiva faz morada. Os hóspedes mansos trazem a tranquilidade. Quando são bondosos, refletem amorosidade. Ao abrir a porta da mente, seja sempre vigilante. Convite consciente faz a vida edificante. Quem você permite que a sua casa mental habite? Cuidemos da nossa casa mental. Parabéns pela sua Obrigada. poesia, muito linda. Obrigada a você que sempre está nos acompanhando, sempre compartilhando esse programa. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva para nós atingirmos mais pessoas, para receberem tanto conteúdo de reflexão. Muito obrigada a você. Receba nosso abraço. Até mais.